Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou estar mostrando aqui o nosso projeto de trabalho prático, mostrando aqui basicamente o que a gente fez. Bom, a gente usou essa estrutura de pacotes do Java, a gente dividiu em agência para ser a parte visual, parte de operações mesmo, onde tem os menus e tem as classes que vão conectar o usuário com o sistema em si. Tem aqui a parte de conta, que é como se fosse o nosso pacote modelo, onde a gente tem a estrutura de objetos, onde a gente tem um DAO, que é o objeto de acesso aos dados. A gente tem uma pastinha chamada DB, que é onde vai ficar criadas as estruturas. Por exemplo, a estrutura principal que a gente tem é o conta underline DB, que é onde fica o nosso banco de dados em si. A cada inserção, alteração e remoção vai ser salvo aqui. E aqui a gente vai ter todos os restos, vai ter o hash, vai ter um bucket quando for criado, vai ter aqui os arquivos de lista invertida, já estão até criados aqui no momento. Eu posso até apagar aqui, vai ficar melhor, que é do antigo. A gente vai testar tudo do zero de novo. E a gente tem um pacote de estruturas. A gente tem um pacote de estruturas no qual a gente tem a classe para criar uma estrutura de árvore, uma classe para fazer a ordenação externa, que é baseado no algoritmo de intercalação balanceada, e uma classe para poder fazer operações sobre hash, usando P global e P local, ou hash extensível usando buckets. Enfim, alguns pontos importantes sobre o nosso trabalho. Aqui é onde a gente começa na nossa classe main. A nossa classe principal é a agência.java. Nela a gente tem um menu principal, que fica rodando enquanto o usuário não clicar para finalizar. E a gente vai ter algumas pequenas opções, que ao acessar essas opções vai chamar aqui nossa função de menu, e ela vai conectar com a classe operação. A classe operação também faz parte desse pacote. E dentro de operação é que está uma parada muito importante, uma coisa muito importante. Dentro do construtor de operações a gente tem o início do DAO, ou seja, toda vez que a gente iniciar a execução do programa, ele vai criar o DAO na hora que iniciar operações. E basicamente, a classe de operações, a gente vai ter todas as partes funcionais que vão precisar conectar o front com o back-end, em tese. Por exemplo, a gente vai ter aqui o método para criar conta, que vai conectar lá, por exemplo, com o DAO.inserir. A gente tem o transferência, que conecta também lá com o DAO alterar. Por exemplo, a transferência, a gente dá o set saldo no objeto, a gente troca os valores do objeto e chama o alterar nas duas contas, né? E a gente vai ter isso para todos. Basicamente, a gente tem o método de ler. O ler, ele tem uma coisa a mais, que a gente pode ler direto do hash. Então a gente tem até um método especial aqui para ler direto do hash, que a gente recupera uma conta lá usando o ler hash. Enfim, vamos acessar então a classe DAO, que é a classe mais importante. Quando a gente inicia o sistema, a gente vai criar um new DAO conta. A gente vai chamar esse construtor aqui, vai até printar start DAO, quer dizer que vai estar funcionando. Aqui, quando a gente chamar o nosso construtor de DAO conta, ele vai já abrir o arquivo de contas, né, o arquivo do banco principal, vai iniciar o nosso hash. Ele vai fazer toda a configuração inicial de pegar qual que é o último ID, de pegar qual que é o total de contas cadastradas no sistema, vai iniciar a construção da árvore B+, vai iniciar a lista invertida por nome e uma lista invertida por cidade. Enfim, dentro do DAO também a gente vai ter os métodos de inserir, que segue a lógica do CRUD padrão. O que eu gostaria de destacar aqui no nosso é que a gente deixou extensível para opcional, por exemplo, para a pessoa, caso ela não queira colocar o ID, o próprio sistema vai definir um ID específico para a conta passada, mas se você mandar com o ID, ele tenta inserir normalmente. O alterar segue a mesma lógica do CRUD padrão, e o ler também, ambos os ler com a opção de acessar o hash para poder recuperar a conta mais rápido, todos tentando deslocar até o final do arquivo, verificando se o ponteiro ainda não alcançou o final do arquivo, né, o EOF, e tentando executar. E alguns métodos principais, principalmente aqui no delete e no de inserir, é que a gente chama o método de create p+tree,
Esse create_b plus tree, ele conecta diretamente com um arquivo de criar árvore mais. A gente cria essa árvore mais na própria memória da máquina, ali no momento. A lista invertida também da mesma forma, só que a gente vai criar um arquivinho externo, tanto a de nome quanto a de cidade. A gente cria e já joga ali, a gente joga o valor. Enfim, mais uma operação que não está aqui, que vai ser muito importante para a gente, é a de intercalação. O algoritmo de intercalação, deixa eu voltar aqui em cima, para acessar a intercalação a gente teria que apertar a opção 6, a opção 6 vai ter aqui embaixo no menu sort, ele vai chamar a nossa classe external sort, né, que é a ordenação externa, no qual eu tenho que passar qual que é o nome do banco que é meu alvo, um M, um N, e eu tenho que falar aqui, por exemplo, eu tenho que falar se eu quero salvar os dados no arquivo próprio ou criar um novo arquivo ordenado. Vamos dar uma olhadinha como é que é lá dentro da classe external sort. O external sort, eu fiz ele baseado num conceito de fazer um hash de controle, né? A gente tem um hash map de controle, a gente tem um array list com os registros que a gente vai lendo. E um ponto que eu queria destacar aqui foi justamente esse fato de aqui, na hora de fazer a nossa intercalação, de verificar se a gente vai criar um novo arquivo e baseado nisso a gente tomar uma decisão de apagar, por exemplo, se eu quero criar um novo arquivo, eu quero criar um arquivo ordenado externo aqui, sem criar em cima. Então a gente cria um novo com o nome lá que a gente definiu no database saída. Se existe, a gente apaga e a gente vai fazer todo a ação de pegar aquele arquivo temporário que a gente criou dentro da intercalação balanceada e renomear para esse novo arquivo. Aí eu tenho que chamar esse add cabeçalho, porque aí ele vai adicionar tanto o último ID quanto o total de itens lá em cima pra gente, que vai ajudar bastante. A gente tem aqui também para mesclar os registros, que a gente vai acessando ambos os arquivos de random access files que estão salvos dentro do nosso vetor. Dentro do nosso vetor de arquivos temporários, a gente vai acessando cada um pelo seu index e vai buscando esses registros, salvando. Encontra o menor registro, faz as contas, pega, por exemplo, qual que é o menor e joga para o arquivo novo. Para fazer o sistema de girar, né, em torno, para ir salvando, eu usei o mod, né, que vai garantir como se fosse uma fila circular, que eu conseguisse percorrer todos os arquivos, intercalando todos. E para fazer a distribuição, basicamente eu uso aqui para fazer a ordenação collections.sort dentro em cima dos meus registros. O registro aqui, para isso, ele tem que implementar, né, o método de comparável, e eu ensinei ele como a comparar a conta, né, usando o seu próprio ID. E basicamente o importante do ordenação externa seria isso, de ter esse poder. E o que eu gostaria mais de destacar é a capacidade tanto de salvar em cima de um banco ou de criar um novo. Até mostrando aqui como que eu faço, para salvar em cima do mesmo banco. Se eu quiser salvar a ordenação externa aqui, eu tenho que finalizar a conexão do DAO, senão o Java não vai deixar eu fazer a conexão. Então eu tenho que chamar o DAO conta.close, verifico se existe, deleto, crio um novo, mas antes de deletar eu não apago o que tinha, eu deixo um backup, renomeio e abro a conexão novamente. Vamos testar aqui um pouquinho para ver como é que está funcionando o nosso sistema. Eu vou rodar aqui, chamar aqui o nosso método. Aqui, como você pode ver, ele iniciou o down, acessou o hash, criou um novo hash. Eu vou vir aqui e vou popular o nosso banco de dados usando a opção 7. Aqui, populei todo o banco de dados bonitinho. Você pode ver que ele adicionou todos os números dentro do hash. Aqui ele deu um erro que foi planejado, foi porque a gente queria colocar o mesmo objeto para ver se dava erro, então não deixou cadastrar 2 Pedros, por exemplo, e deu tudo certinho. Aí a gente tem um arquivo aqui de bucket
A gente vai ter o arquivo de hash com os valores. A gente tem o arquivo aqui do conta banco também, com os valores que foram salvos direitinho, calculados. A nossa lista de cidade aqui com a cidade, e a nossa lista invertida também com o seu respectivo valores dos nomes para todo mundo. Vamos fazer uma ordenação aqui, só para terminar. Eu vou ordenar, usar a intercalação balanceada comum de 5 para 2 e quero criar um novo arquivo. E ele cria aqui para mim um conta banco sorted. Bonitinho. Ele vai e ordena bonitinho aquele arquivo novo aqui. E é isso, muito obrigado.